Um homem que estende a mão aos pobres, aos refugiados, a todas as religiões. Um Papa que propõe acolhimento à população LGBT, aos divorciados e perdão ao aborto. Um Papa que recebe e dialoga com os movimentos populares. Francisco ganha muitos apoios, mas também oposição e reação, às vezes raivosas, de conservadores da Igreja Católica, da política, da mídia. Em um mundo no qual o ódio e o preconceito gritam, quais as questões e desafios sociais, políticos, econômicos, ambientais e pastorais que o líder do mundo católico traz à luz e ao centro do debate contemporâneo? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo hoje Padre Antônio Naves, da Comissão Pastoral da Terra, e João Décio Passos, teólogo e professor de Ciências da Religião na PUC São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Ele fala a língua dos anjos e também a dos homens, principalmente a dos homens simples, assim como ele. É o primeiro Papa latino-americano da história. Desde quando foi escolhido, em 13 de março de 2013, Francisco tem despertado admiração e, ao mesmo tempo, reações adversas ao redor do mundo. Como analisar os posicionamentos do pontífice? Vou começar aqui com o Padre Naves. Como ler as posições do Francisco e o papado, curto papado, mas já tão marcante? Em primeiro lugar, cumprimento mais uma vez, Décio, todos aqui da equipe, né? Todos que estão acompanhando. Acho que a primeira coisa que eu senti quando eu vi o Papa Francisco, e logo em seguida ele disse algumas palavras e alguns gestos, e eu já fui percebendo que ele tem lado. Ele pensa a partir de um lado, o lado dos pobres. Ele faz algumas coisas a partir de um lado, o lado dos pobres. E isso repercute em toda a sociedade, graças a Deus. Por mais que algumas mídias, chamadas corporativas, e mídias que, como diz o Papa Francisco, numa palavra assim tão bela, fortíssima, professor, o Papa Francisco disse que a mídia internacional, sobretudo, mente sobre os fatos, distorce os fatos e persegue quem está junto com os mais pobres. Então essa é a primeira sentimento e primeira conclusão que eu tiro da sua pergunta, que o Papa Francisco pensa, faz a partir de um lado, o lado dos pobres, e outras palavras teológicas, né? O professor é teólogo, o lado de Jesus Cristo. Então esse é o meu primeiro ponto que eu coloco aqui na roda. João. O Papa Francisco é uma figura, digamos, de muitos lados, de muitos ângulos, então é possível analisá-lo em diversas óticas, né? Eu acho que a gente pode achar nomes teológicos muito bem concretos para o Papa Francisco, como seguidor de Jesus, como sucessor de Pedro, como Papa dos pobres, o pastor, etc. Também a gente pode achar nomes sociológicos muito curiosos para Francisco, como, por exemplo, que Francisco é um personagem político carismático. É um nome da sociologia weberiana, da sociologia da religião, que se pode atribuir muito bem a Francisco. Ele é uma figura política que surpreende dentro de uma instituição muito estruturada, por séculos muito estabelecida, com uma tradição a ser preservada. De repente, nós temos instalado dentro da igreja uma figura que se apresenta como reformador. Isso, do ponto de vista social e político, é interessantíssimo e mereceria também várias análises. Francisco tem também um modo surpreendente de fazer as relações fora da igreja, não é? Com os movimentos sociais, com os refugiados, os migrantes e com os próprios estados, né? Eu recentemente recebi um livro de um curso de Relações Internacionais, aliás, o curso nosso lá da PUC, Unesp e Unicamp, né? Falando sobre religião e relações internacionais. E o personagem central ali, sem dúvida nenhuma, é Francisco. E o que os analistas diziam é, de fato, de uma eficácia
impressionante das suas ações junto aos conflitos internacionais. Não é um estadista profissional, no entanto, com uma capacidade talvez pastoral, padre, de lidar com essas Sim. questões e que acaba resultando numa eficácia muitíssimo interessante, podemos dizer inédita também na história dos papas. Quer dizer, são alguns aspectos, eu acho, do Papa Francisco que a gente pode ir conversando, aprofundando aqui na nossa conversa. Olha, exatamente. Uma questão assim, de fundo que também me chama muita atenção é aquela questão mais fundamental que o Papa Francisco revela diante de tudo isso que você falou e nos relacionamentos dele com o mundo e com as pessoas. É aquela própria palavrinha lá de São Paulo aos Gálatas, quando diz assim, vós sois livres em Cristo. Eu acho que o Papa Francisco, ele é totalmente livre. E por ser livre, ele ama muito o mundo, o povo, a natureza. Ele ama as pessoas. E esse amor dele se expressa diante de algumas questões contundentes, que gera até polêmica, e muita polêmica. Mas então esse aspecto de liberdade dele é o que move o Francisco diante do mundo e das coisas. Eu já vou aproveitar e colocar perguntas do internauta que está nos acompanhando pelo Facebook. Podem mandar perguntas para cá. Roberto Vasconcelos pergunta o seguinte: na opinião de vocês, foi necessário um Papa sul-americano para ascender a líder da Igreja Católica para que se pudesse realmente ter uma defesa real dos direitos e as reivindicações da maioria da população e também das chamadas minorias? Quer dizer, precisava sair, digamos, de um epicentro político europeu. Isso ajudou a ter uma renovação no discurso do papado, João? Acho que sim. Inclusive eu toco nesse assunto no livro e em outros artigos que já trabalhei. Eu costumo dizer o seguinte, que o Papa Francisco é um filho maduro do Concílio Vaticano II. O que quer dizer isso? Imagino que os ouvintes saibam que o Concílio Vaticano II foi o grande momento de renovação da Igreja, Quando a Igreja Católica entrou em diálogo com o mundo moderno, saindo de uma atitude de oposição e de reclusão em relação ao mundo e se apresentando como servidora. Nesses 50 anos, este ano comemoramos 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, houve um processo de recepção pelo mundo afora, ou seja, de implantação das decisões conciliares. A América Latina, acho que podemos dizer, padre, sem medo, foi o canteiro mais fecundo de recepção e de aplicação do Concílio Vaticano II. Qual? Da Igreja servidora e particularmente servidora dos pobres, de uma igreja que está dentro do mundo, portanto, não como poder, mas como serviço, e, portanto, de defesa da justiça no mundo, e de uma igreja que caminha com o povo. A América Latina criou um tipo de prática eclesial nessa direção. Desde a Conferência de Medellín, que aconteceu em 1969, como um grande momento para traduzir e aplicar o Concílio Vaticano II no continente, se criou, nós podemos dizer, uma igreja com um rosto muito típico na América Latina, que o mundo inteiro olhou como modelo e que normalmente podemos chamar de igreja do povo de Deus, de igreja dos pobres. O Francisco, então, o cardeal Bergoglio, é um filho desse continente. É um filho desse tipo de igreja, desse rosto de igreja, desta prática de igreja. E o Bergoglio é um latino-americano e argentino, que enxergou desde criança o que é a migração, o que é a pobreza, o que é a luta política, como relacionar a igreja e política à maneira bem argentina, que conhecemos um pouco da história também. Então, como você disse, era um papa deste epicentro geográfico, político, social e eclesial que poderia levar agora para o governo central da igreja este rumo de igreja, este projeto de igreja com essas pautas, entendendo essas pautas como um movimento natural da igreja em identificar-se com Jesus Cristo, pobre com os pobres, com a justiça social,
entendendo tolerância, tolerância, humildade. diálogo, entendendo, a começar entendendo o ministério petrino, papal, como um serviço e não como um poder. O padre fazia referência à primeira aparição do Francisco. Eu também Sim. tive exatamente a mesma impressão. Na primeira aparição, quando o Papa vira para o povo que tomava a Praça de São Pedro e diz assim: rezem por mim, Sim. antes de dar a primeira bênção, que é a famosíssima primeira bênção do Papa, ele diz para o povo, não, e ele se inclinou, rezem por mim. Sim. Estava claro que o paradigma estava invertendo. Exatamente. Estava invertendo. E, Exato. na sequência, todos os gestos do Papa Francisco foram demonstrando, e os discursos, obviamente, que de fato era uma nova maneira de exercer o ministério petrino, de direção da igreja. Bispo de Roma é o nome que ele logo se autodenominou. Parece pouco, parece óbvio, mas não é pouco se autodenominar como bispo de Roma, né? Eu sou aqui o primeiro entre os iguais, aí o diálogo, enfim. Olha, eu também, ainda respondendo a pergunta muito boa do Vasconcelos, né? O Papa Francisco também surge na América Latina dentro de um contexto político terrível. É o tempo das ditaduras militares. Brasil, 64, Argentina, Chile, tantos países da América Latina sofrendo terrivelmente os chamados golpes, que por sinal estamos sofrendo agora. De novo. De novo e de forma pior ainda, ou pior, terrível quanto. E o Papa Francisco surge nesse ambiente. Então entra para a Igreja Católica, ao meu ver, professor, não sei o que vocês acham, como um suspiro para a Igreja. Um suspiro. Agora, tem uma questão aí de relação também entre o Papa Francisco e a base da Igreja Católica que ainda, ao meu ver, falta ainda afinidades. Eu acho que o clero católico, sobretudo, deveria ou deve escutá-lo mais, acompanhá-lo mais. Essa é a minha compreensão assim, de leitura desse momento. Mas o Papa Francisco surge desse momento, desse contexto político. O que também ajuda a forjar suas posições como padre, como bispo, como arcebispo, como pessoa e agora como Papa. Portanto, ao meu ver, professor, uma grande liderança maior que nós temos, né? A gente está se agarrando ao Papa Francisco, porque o sofrimento mundial no Brasil, no nosso caso, na América Latina, não está tão fácil. Não, é um momento terrível. Bem pelo contrário, né? Bem pelo contrário. Então, o Papa Francisco, para nós, ele representa mesmo o Papa real e a figura de Jesus Cristo, transmitindo para nós os passos que devemos dar. E o Papa Francisco surpreende todo dia. No terceiro encontro com os movimentos populares do mundo todo, ele praticamente forneceu para a gente a pauta de trabalho, a pauta da fala, a pauta das ações. Terra, trabalho e casa. Pronto. Antes de você falar, você se referiu ao livro e o pessoal que está nos assistindo na TV não viu durante a gravação à tarde o livro do professor João Décio Passos, né? Foi lançado em 2016 pela Paulinas, né? Editora Paulinas. Então está aqui para quem quiser se aprofundar aqui nas questões das posições do Papa Francisco. Inclusive o nome do livro aponta para uma expressão da Laudato Si, da encíclica Terra, Trabalho e Casa. Né? E também Casa Comum, a campanha da fraternidade esse ano no Brasil. Tá certo. Então está aqui Francisco e os desafios da renovação. Igreja em saída e a Casa Comum, Francisco e os desafios da renovação da igreja. Então só para que vocês saibam que o livro ao qual o João Décio fez referência é esse aqui. Tem mais uma pergunta aqui que já entrou do César Andrade. E parece boa essa pergunta. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a renúncia de Bento XVI foi intencional, já que o catolicismo estava em crise na Europa e temos na América Latina o maior número de adeptos católicos do mundo. Quer dizer, se essa situação teria sido uma das razões da renúncia do Bento XVI, do Ratzinger. João Décio. No meu modo de ver, a renúncia do Bento XVI é a culminância de um projeto eclesial. Se quiserem chamar de projeto político eclesial, ok também, sem problema. Qual era este projeto? É um projeto
muito alinhado aos conservadores que queriam rever o Concílio Vaticano II, na verdade, a partir dos parâmetros do Concílio Vaticano I. Isso foi agregando forças desde o final do concílio. O concílio concluído Final de 65, em 1965, 8 de dezembro de 65. 65. Logo em seguida, aqueles que haviam se posicionado contra as renovações, o adornamento, para usar o termo do João XXIII do Concílio Vaticano II, essas forças foram gradativamente se agregando. Algumas se dispersaram, como, por exemplo, o movimento de Lefebvre, formou um grupo autônomo, mas dentro da Igreja Católica houve um crescimento dessas forças que entendiam que o concílio se abriu demais, renovou demais e que, portanto, a Igreja precisava de novo assumir as rédeas. No início da década de 80, o teólogo brasileiro, de feliz memória, o grande teólogo João Batista Libânio, escreveu um grande livro, o padre conheceu, toda a geração toda conheceu, chamado Volta à Grande Disciplina. O Libânio era muito perspicaz e já sacava que rumo que a coisa estava tomando. Então, é um movimento que foi agregando as forças conservadoras, que queriam reler o Concílio Vaticano II, voltar à grande disciplina, a Igreja preocupada consigo mesma, com a sua identidade. Agora, essas forças, elas contaram com sujeitos muito concretos, como, por exemplo, movimentos muito conservadores, que foram se agregando e fizeram ali uma força política em torno do Papa Francisco, e inclusive dentro da Cúria Romana. Quer dizer, este movimento, então, de afirmação da identidade, de releitura do Vaticano II, e de uma certa oposição ao mundo moderno, ao diálogo interreligioso, de imensos receios em relação à teologia da libertação na América Latina, todos conhecemos as polêmicas e os conflitos que aconteceram. É este movimento que, em um determinado momento, vai contar com a figura do cardeal Ratzinger, homem forte de todo quase 30 anos de pontificado de João Paulo II, que se instala na Cúria Romana e em algum momento que este projeto, aí sim, por outras razões de poder, de dinheiro, por questões morais, eu acho, chega no seu ápice e atinge o seu limite, que nós podemos chamar de crise. A palavra crise é grega e significava precisamente isso, né? É o momento em que você tinha uma conjunção de fatores que permitiu o diagnóstico da doença, dizia, aqui está a doença. Então eu acho que é este momento de ápice, de crise, que acaba precipitando a saída de Bento XVI, ou a renúncia de Bento XVI. Essa, sim, absolutamente inesperada, né? Para todos, inclusive para os setores mais próximos dele. Aqui eu acho que sim, foi uma atitude, se quiser, do ponto de vista cristão, muito profética, e do ponto de vista político, muito estratégica e muito esperta. Assim, é um papa que não tinha mais condições, ele verbalizou isso, de conduzir a Igreja com toda aquela avalanche de denúncias de corrupção da Cúria Romana, de pedofilia e tudo mais, e que sai de cena. O Papa Francisco, nesse sentido, podemos dizer, ele é uma saída possível e viável para essa crise instalada na Igreja Católica. Ora, no momento de crise, o sistema católico, digamos assim, não podia mais contar com as suas próprias forças ou com aqueles setores mais alinhados a esse projeto. Estava desgastado e dali não podia vir, do velho não podia vir saída. Aquelas congregações que prepararam o conclave que elegeu o Papa Francisco deixava muito claro isso, né? A Igreja precisa de um rumo novo, de um líder novo que seja capaz de recuperar, digamos, de catar os cacos e de conduzir a Igreja para uma nova fase, para um novo patamar. Então, o Francisco sai investido de uma legitimidade que adveio exatamente desse momento de crise de saída do Bento XVI. Agora, no conclave, há a escolha
do bispo Bergoglio, Papa Francisco, aqueles que o escolheram, não aqueles mais progressistas, digamos assim, dentro da igreja, mas a ala conservadora que admitiu a necessidade de uma renovação, esperava essa radicalidade, no bom sentido da palavra, do Francisco em 3 anos? Bom, o professor tem mais condição de responder, mas pela leitura, pela intuição, pelo acompanhamento desses anos que se passaram, e a minha impressão é que não. Acho que não. Da igreja velha, só espera coisa velha. De uma igreja nova, se espera uma coisa nova. Então essa foi a grande surpresa, que aí nós colocamos uma palavrinha a mais do ponto de vista da teologia, aí, que é o Espírito Santo que iluminou mesmo. Né? Nós acreditamos nisso. Agora, o que eu acho que eles não esperavam. Eles esperavam o moderado, até o moderado. Né? Isso historicamente sempre foi assim. O moderado já estaria, entre aspas, de bom tamanho. Mas graças a Deus veio Francisco. E também o que fez nascer um Francisco aí foi de que a igreja estava distanciando muito do Evangelho. O Evangelho é tudo para nós, tudo para a igreja. E a igreja, em volta de si mesmo, como o professor explicou muito bem, criando contornos próprios. Como diz o grande teólogo Comblain, você falando, lembrei do Comblain. Comblain dizia assim, respondendo a sua pergunta, a igreja ficou como que num castelo, em volta, um lago em volta, uma ilha, e pegaram a chave, trancou e jogou fora a chave. Não tinha como abrir, nem fechar, não tinha como abrir. E o Papa Francisco veio e já virou a fechadura. Abriu a porta. Por isso que o livro é interessante do professor, né? A Igreja em Saída é a expressão do Papa. Então eu acredito que o Papa Francisco está puxando a igreja para aproximar do Evangelho. E Evangelho, o sinônimo do Evangelho são os pobres, os empobrecidos, seja em Lucas, seja no Evangelho de Mateus, são os pobres. E por isso que o Papa Francisco está junto com os pobres. A voz dos pobres é que faz sentido para nós, para a gente poder mudar esse mundo. Né? A própria palavra que o Papa Francisco usou no 3º encontro dos movimentos populares. Né? Precisamos de mudanças, mas mudanças que façam sentido, mudanças que mudem a estrutura e que a economia, a política, a cultura esteja a serviço dos povos e dos pobres e do meio ambiente. Agora, isso não é monolítico na igreja. A gente está vendo que essas posições de reformistas extremamente avançadas e renovadoras da igreja, né, abrindo a igreja para um diálogo mais amplo com ela própria e com a sociedade e com os fiéis católicos, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, estimados mais ou menos hoje, abrindo a igreja para esse debate com um mundo contemporâneo, tal como ele existe, tá certo? Recebe reações e críticas da própria igreja. A gente tem, esses dias, a manifestação daquela consulta, carta com as perguntas de 4 ou 5 arcebispos cardeais a Francisco, e ao mesmo tempo com a sugestão, ainda que subliminar, não explícita, de que o Papa Francisco cometeria a heresia. Então, essas tensões no seio da igreja e essa oposição, quer dizer, essa luta política que vai se mostrando também fratricida, de certa maneira, Sim, né? é Como ler isso, João? Eu entendo assim, o Francisco assume o comando, num bom sentido de comando, não é? A liderança de uma igreja, ou de um corpo que tem uma estrutura constituída, que nós estamos dizendo com estrutura constituída, tem um direito canônico, tem uma organização, com uma cúria central, com as prefeituras e secretarias. Com os dicastérios, com as secretarias, que por sua vez tem nunciaturas em cada país, que exercem ao mesmo tempo um papel eclesial, mas também diplomático, tem as cúrias diocesanas, e assim, enfim. Então, uma estrutura muito bem organizada, de certa forma muito rígida, poderíamos chamar isso de burocracia. Aliás, Max Weber diz que a primeira burocracia bem estruturada que apareceu foi a Igreja Católica. Esse modelo é herdado do mundo antigo do Império Romano e, assim, muito consolidado. Imaginemos que tem quase 2000 anos. Então, tem uma estrutura muito bem organizada, nesse sentido fixa, que funciona.
a característica de uma boa organização é funcionar sozinha, né? Você tira o líder, as coisas continuam. Isso acontece na Igreja Católica. O Papa morre, continua, sai o bispo, a diocese continua, sai Muda o um Papa, padre a paróquia, continua e assim a vai. paróquia. Funciona sozinho. E uma boa burocracia é para funcionar sozinha. A igreja é isso. Quer dizer, então você tem um aparelho burocrático já constituído. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem uma mentalidade que foi sendo formada, como eu já dizia, no período pós-concílio. E sendo formada cada vez mais numa direção da afirmação da identidade interna da igreja, do receio do diálogo com o mundo, com a política e assim por diante. Então você tem o Papa Francisco que assume a igreja, digamos, com uma cultura constituída, com um costume constituído, com uma mentalidade constituída muito para dentro. O próprio Papa Francisco, como dizia o padre, deu um nome para isso. Ele chamou isso de igreja autorreferenciada. E dizia, os problemas da igreja vêm porque ela está muito autorreferenciada. Esqueceu do mundo, da humanidade, dos pobres, não é? A razão de existência dela. Então você tem uma estrutura funcionando, você tem uma cultura eclesial constituída nesta direção e você tem sujeitos eclesiais, cardeais, bispos, padres, formados nesse perfil. Ora, de repente nós temos um Papa renovador que afirma assim, eu sonho com uma igreja capaz de reformar as suas estruturas, os seus métodos e as suas linguagens para poder servir o Evangelho. E essa reforma é inadiável, está lá na exortação Evangelii Gaudium. Chega com um projeto de renovação. Ou seja, tira a igreja inteira da zona de conforto. Né? Tira a igreja inteira da zona de conforto e, no entanto, tem uma conjuntura constituída do ponto de vista da estrutura, da regra, da norma, da cultura e dos sujeitos muito estáveis e muito seguros Mais de 1000 anos. muito instalados em outra direção. Então, do ponto de vista de um olhar sociológico da religião, eu acho compreensível as reações, embora não concorde com nenhuma delas, obviamente. Mas, assim, é de se esperar que, de fato, as reações contrárias à renovação, aos projetos de renovação do Papa Francisco, comecem a aparecer. Eu me surpreendo que tenha chegado nesse grau de cardeais da Cúria Romana, portanto, ministros do Papa, se quiser usar uma linguagem mais fácil de compreender, muitas vezes se apresente explicitamente contrária às posições do Papa Francisco, o que contraria toda essa cultura anterior. Professor, né? mas podia, para quem está acompanhando, a gente podia até situar em que esses cardeais ultimamente estão em desacordo com o Papa Francisco. Qual o assunto? Qual que é o tema? É um tema sobre a questão da família, sobre a questão do casamento. O acolhimento dos divorciados. Acolhimento dos divorciados. No capítulo 8º do documento, que não foi só o Francisco que fez, foi todo o sínodo, que é a reunião de todos os bispos leigos que fizeram o documento, diz que quando tem um casal separado, a igreja deve ouvi-los, acompanhá-los pastoralmente, deve acompanhá-los gradualmente. E eles não estão fora da igreja, eles não estão excomungados, faz parte da igreja, eles comungam a palavra de Deus, eles comungam a vida da comunidade. Essa é a posição da igreja, oficial inclusive. Esses cardeais, então, eles manifestaram de forma, concordo com o professor, de forma totalmente equivocada. Por mais que sejam cardeais já velhos, inclusive, que devia ter pensado melhor. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa importante conversa. Até já!